Fala traders, tudo certo com vocês? Nesse vídeo aqui eu trago uma atualização do indicador para mini índice futuro baseado nos juros futuros. Há um tempo atrás esse indicador ele parou de funcionar devido a algumas fórmulas matemáticas que eu usei na programação desse indicador e algumas funções que também pararam de funcionar. Porém, com a ajuda do ChatGPT eu consegui sanar totalmente o problema e agora ele está funcionando 100% e eu também deixei ele mais otimizado para ficar mais leve aí no profit de vocês e também com mais uma função. Na verdade, duas funções eu incluí no indicador para facilitar o uso no dia a dia de vocês. Vamos primeiro à primeira atualização que eu fiz nesse indicador, que é no modo de visualização dessa pressão, tanto compradora ou vendedora nos juros, que pode influenciar no índice. Eu incluí essa opção de nuvem sentimento aqui, que eu cliquei em sim, vou tirar setas e vou dar um aplicar. Feito. Essa opção, além de plotar as setas, ou fica opcional colocar as setas mais a nuvem, eu deixei esse formato de nuvem, uma linha tanto embaixo do preço ou acima com as cores verde e vermelho para facilitar a visualização e aproveitar aí a melhor oportunidade. E a segunda atualização é referente ao tempo gráfico. Em todos os testes que eu fiz desse indicador, como eu já falei no vídeo anterior e também na continuidade desse vídeo, você pode usar em diferentes tempos gráficos. Porém, para quem gosta de scalp, eu recomendo um tempo gráfico específico, que é exatamente o 2N. E aí eu vou clicar nele e você vai ver como vai ficar melhor para fazer para quem gosta de scalp, principalmente. Você consegue pegar micro operações, porque o indicador ele fica muito mais sensível e pode te auxiliar aí a pegar operações curtas de scalp. Vamos lá. Nessa opção, para usar ele no tempo gráfico de 2N, que seria 2 range, eu acho melhor usar e recomendo a vocês vir com o botão direito e selecionar em tipo de gráfico, colocar ele em HLC, que é High Low Close, para o gráfico ficar numa melhor forma de visualização. E aí, para você dar uma olhada aí como ele fica com operações curtas, fica dessa forma aí. Isso é para quem gosta de fazer scalp e isso pode te auxiliar na hora de fazer uma entrada. Ele fica muito mais sujo, porém com o tempo, com os seus backtests, ele pode te auxiliar aí pegar boas operações de scalp curtas, entrar e sair rapidinho. Para você que está chegando agora nesse vídeo, é só assistir todo o vídeo aí à frente que você vai entender o que é esse indicador, para que ele é usado, como pegar ele de forma gratuita, como instalá-lo. E você que já conhece esse indicador, eu vim trazer essa informação que agora ele está funcionando novamente e é só pedir atualização para mim lá no Instagram que eu envio para vocês. Assistam o vídeo aí e bons trades a todos. Nesse vídeo eu vou trazer para vocês esse indicador de forma gratuita que eu desenvolvi na plataforma Profit para quem opera mini índice futuro. E a base de cálculo desse indicador são as taxas de juros futuras, os contratos futuros de DI. Mas por que contratos futuros de DI, Leão? Esse indicador abaixo eu programei com base na fórmula do coeficiente de correlação de Pearson. E a função desse indicador é calcular a correlação entre as tendências de dois ativos. Quando a tendência está indo para o mesmo sentido, é uma correlação positiva e o indicador plota o resultado na cor verde, e quando a tendência está em sentidos opostos, é uma correlação negativa, e o indicador plota o resultado na cor vermelha. E aqui podemos ver facilmente a alta correlação negativa entre o índice futuro e os contratos futuros de DI. Mas tirando essa questão matemática, qual o fundamento dessa relação? É isso que vamos ver agora, e não pule essa explicação, pois é importante você entender o que há por trás dos gráficos para ter mais confiança no uso dessa ferramenta. Para entendermos o que são contratos futuros de DI, primeiro precisamos compreender o que é um ciclo macroeconômico. Um ciclo macroeconômico refere-se às flutuações que ocorrem na economia de um país. Geralmente tem como base de cálculo o PIB, Produto Interno Bruto. O que é PIB? É o valor total de todos os bens e serviços produzidos dentro de um país por um determinado período. Um exemplo, você e seus familiares. Você trabalha em uma padaria vendendo pães, seu irmão é mecânico, seu cunhado é um engenheiro e a sua irmã trabalha vendendo roupas. A soma de todos esses bens e serviços que vocês vendem é o PIB. Geralmente, um ciclo macroeconômico tem 4 fases principais. A primeira fase é a fase da expansão, que é caracterizada pelo crescimento do PIB, redução do desemprego, aumento do consumo e do investimento e a inflação de preços. O que é a inflação de preços? É o aumento geral e contínuo dos preços de bens e serviços ao longo do tempo. Um exemplo, há um ano atrás, com R$1.000, você fazia a compra de mantimentos que durariam para o mês. No dia de hoje, com os mesmos R$1.000, os mantimentos que você compra duram apenas 15 dias. A inflação de preços é prejudicial para a economia, pois quando ela está muito alta ou fora de controle, faz o dinheiro perder o valor. Isso significa que as pessoas precisam gastar mais dinheiro para comprar as mesmas coisas. A inflação atinge combustíveis, alimentos, transporte, energia elétrica, habitação, educação, saúde, enfim.
E quem é responsável pelo controle da inflação? É o papel dos governos e bancos centrais trazer um ambiente de crescimento saudável e inflação controlada por meio de políticas econômicas, como política fiscal e política comercial, que são feitas pelos governos, e a política cambial e política monetária, que são feitas pelos bancos centrais. E a principal ferramenta de política monetária do Banco Central é a taxa de juros nominal, a nossa conhecida taxa Selic. Taxa Selic é a taxa de juros referência que você paga ao pegar um empréstimo. Um exemplo, você vai pegar 100 mil para financiar um carro. Se a taxa de juros estiver a 20% ao ano, quando você pagar o empréstimo após um ano, pagará 100 mil mais 20 mil de juros. E o mesmo acontece para as empresas. Se uma empresa emprestar 1 milhão para investir em matéria-prima ou novos maquinários, e a taxa básica de juros estiver a 20% ao ano, quando a empresa devolver o empréstimo após um ano, devolverá 1 milhão mais 200 mil de juros. A cada 45 dias, o Comitê de Política Monetária, o Copom, se reúne para definir se irá manter, elevar ou diminuir a taxa Selic. Portanto, quando os preços estão subindo muito rápido, o Banco Central eleva a taxa Selic para deixar os financiamentos mais caros. Com isso, as pessoas gastam menos porque financiar ou parcelar fica mais caro. Isso também acontece com as empresas. A segunda fase do ciclo macroeconômico é o pico ou boom, e é o ponto mais alto do ciclo, onde o crescimento do PIB atinge o máximo antes de começar a desacelerar. É onde os governos e os bancos centrais costumam aplicar políticas econômicas contracionistas, com o intuito de desacelerar a economia para desinflar os preços. E uma das políticas monetárias dos bancos centrais é a elevação da taxa básica de juros, a taxa Selic. A terceira fase de um ciclo macroeconômico é a contração, e é marcada pela queda do PIB, aumento do desemprego, redução do consumo de investimento e também a desinflação dos preços. E a quarta fase do ciclo macroeconômico é o vale, que é o ponto mais baixo do ciclo. A atividade econômica está em níveis mínimos com alto desemprego, baixa confiança dos consumidores e investidores. Nessa fase, os governos e os bancos centrais costumam aplicar políticas econômicas expansionistas para reacelerar a economia. E uma dessas políticas expansionistas é a redução da taxa Selic. Em resumo, a taxa Selic é uma ferramenta usada pelos bancos centrais para acelerar ou desacelerar uma economia, com o intuito de controlar a inflação de preços. Agora que sabemos o que é a taxa de juros nominal, vamos entender o que são as taxas de juros futuras. Taxas de juros futuras aqui no Brasil são representadas pelas taxas DI. A abreviação de depósito interbancário representa os juros médios que os bancos cobram para emprestar dinheiro entre si. Um exemplo, o Banco Santander vai emprestar dinheiro para o Banco Bradesco, pagar daqui a um ano. E hoje a taxa Selic está em 10% ao ano, mas o Santander tem expectativa que a taxa Selic estará a 20% no prazo de um ano. Portanto, ele cobrará 20% de juros para o Banco Bradesco pagar daqui a um ano. Assim acontece a precificação da taxa DI com o vencimento de um ano. Por que vencimento de um ano? Os bancos emprestam dinheiro entre si todos os dias e com datas de vencimento diferentes. Com isso, existem várias taxas DI, com vencimento de um mês, 3 meses, 6 meses, 2 anos, 5, 10, 15 anos. Para entender melhor sobre essas expectativas de diferentes vencimentos, eu programei esse indicador no TradingView que mostra a estrutura temporal das taxas de juros futuras. Aqui abaixo temos o vencimento das expectativas ao longo do tempo, de um mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano, 2, 5, 10 até 20. E o que podemos ver nessa estrutura temporal é a expectativa que nos próximos meses até 2 anos a taxa de juros irá subir e só daqui 2 anos a taxa de juros deve reduzir. Um outro exemplo é a estrutura temporal dos juros futuros dos Estados Unidos. Aqui a expectativa é que nos próximos 6 meses a taxa de juros será mantida. Entre 6 meses e 1 ano haverá uma redução e só após 1 ano as taxas de juros nominais serão elevadas. Esses movimentos costumam ser chamados de shape da curva de juros e refletem diferentes dinâmicas econômicas e são acompanhadas pelos investidores ao redor do mundo. Portanto, as taxas de juros futuras são a expectativa do mercado financeiro hoje de como estará a taxa básica de juros no futuro. Obviamente, essa expectativa é criada com base nas análises de economistas, matemáticos e investidores, que constantemente analisam diversos fatores que podem impactar na economia, com o objetivo de maximizar lucros e minimizar perdas. Esse é o lema do mercado financeiro. E qual a relação entre o índice futuro com as taxas de juros futuras? O índice futuro é um derivativo do Ibovespa. O Ibovespa é a soma do desempenho das principais ações brasileiras listadas na B3. E essas ações são pedaços de empresas que são sensíveis à expansão e contração da economia. Portanto, os fatores que influenciam na expectativa dos bancos sobre o futuro da economia são os mesmos fatores que podem influenciar nas expectativas dos acionistas. Segue um exemplo.
Hoje saíram dados econômicos mostrando que a inflação está crescendo acima da projeção. Tanto os bancos e os investidores sabem que a inflação alta leva o Banco Central a elevar a taxa Selic para desacelerar a economia e desinflar os preços. Com isso, os bancos, prevendo uma alta da taxa Selic, eleva a sua taxa de juros para emprestar dinheiro, fazendo com que a cotação da taxa DI suba, e os investidores, por sua vez, vendem suas ações para não perder dinheiro, pois as empresas serão impactadas pela desaceleração econômica. É por isso que, na maior parte do tempo, as tendências entre o índice futuro e os contratos futuros de DI são opostas. Os contratos futuros de DI também são usados para proteção pelos investidores com estratégia de hedge. Nos momentos de pressão inflacionária e incertezas econômicas, os investidores, ao invés de vender as suas ações, compram contratos futuros de DI, lucrando com a valorização dos contratos e compensando o prejuízo nas ações. Exemplo, você perdeu 10 mil com a desvalorização das suas ações. Porém, lucrou 10 mil com a valorização dos contratos futuros de DI. 10 mil que você ganhou no DI, menos 10 mil que você perdeu com as ações, é igual a zero. Assim, você protegeu seus investimentos com estratégias de hedge em futuros de DI. Agora que entendemos o que são contratos futuros de DI e suas relações com o mini índice futuro, vamos para o indicador. Para pegar um indicador gratuito, primeiro você curte esse vídeo, inscreva-se se não for inscrito, ative o sininho e também deixe seu comentário aqui abaixo se fez sentido para você a explicação dos juros futuros. Agora sim, para pegar um indicador gratuito, você vai lá no meu Instagram, que é o Leon_Zimmer7. Eu deixei o link aqui na descrição desse vídeo. Aperta o botão seguir, lá também posto dicas, resultados, enfim. Aí logo após me seguir, me envia uma mensagem. Leon, bom dia, boa tarde, boa noite. Me envia o indicador de juros futuros atualizado, por favor. E nós lhe enviaremos o arquivo para você baixar e instalar no seu Profit. Agora vamos à instalação. Antes, um recado importantíssimo para você que vai usar esse indicador. Essa daqui é a minha base operacional para operar tanto o mini dólar futuro quanto o mini índice futuro, inclusive é a mesma que está lá no treinamento Macro Trading Brasil. E a questão aqui é a seguinte, essa coloração de fundo aqui que está atrás do mini índice futuro é muito parecida com essa ferramenta que eu estou passando para vocês. Quero que vocês entendam o seguinte, eu não uso essa regra como compra e venda absoluta, uma estratégia de entrada, e sim mais uma ferramenta que tem a confluência com todos os cenários que eu acompanho para daí sim eu fazer a entrada. Então eu queria dar esse recado para vocês para não usarem esse indicador como estratégia de compra e venda, e sim acrescentem ele como mais uma ferramenta na sua tomada de decisão. Eu analiso, por exemplo, fatores com esse painel esquerdo. Eu desenvolvi ele para analisar índices globais, qual é o sentimento dos índices a nível mundial. Mas por quê? Determinados eventos econômicos impactam em quase todos os índices. No Brasil, porque tem relações comerciais com Estados Unidos, China. Então esse painel eu observo isso com o histograma aqui embaixo para facilitar a visualização. Uma outra coisa que eu observo, esse painelzinho na direita é o painel do dólar a nível global. Por quê? O nosso ativo mini dólar futuro, ele é nada mais que o dólar americano contra o real brasileiro. Nosso regime de câmbio é flutuante. Eventos econômicos que possam impactar no dólar americano pode trazer oportunidades para a gente aqui no Brasil. Por isso que eu analiso o dólar contra outras moedas, além só do mercado brasileiro. Uma coisa ou outra que eu observo, regiões. Esse indicador que eu desenvolvi, ele traz as regiões tirando o prêmio do contrato futuro. Então essas regiões que ele plota são exatamente o preço real do índice. O outro para o dólar quase a mesma coisa. O indicador plota preço do dólar comercial. Então tudo isso é uma sequência de fatores, inclusive as setinhas aqui, esqueci de falar. Isso aqui indica absorções, prováveis agressões, isso pode fazer o preço segurar, romper, como inclusive está aqui. Nesse ponto o preço começou a absorver, a compra entrou nessa região. Já na abertura do dólar, inclusive foi a operação que eu peguei hoje, preço absorvendo logo na abertura, venda entrando, empurrou o preço do dólar para baixo. No índice, mesma coisa, as agressões aqui hoje mostrou uma operação muito boa, agressiva demais, muita compra entrou, também peguei essa operação, foi até lá em cima, região de liquidez, e eu saí da operação. Então, não usem a ferramenta que eu estou passando para vocês como único e exclusivamente uma estratégia de compra e venda, e sim, usem a confluência de todo um cenário, para daí sim você fazer as operações, porque eu sei que tem gente que não pensa dessa forma e vai usar ele compra e venda, e não é. Acrescente ele como mais uma ferramenta para te trazer mais confiança na entrada, beleza? Agora sim, vamos ao que interessa. Com o seu Profit aberto, vá até a barra superior e procure estratégias. Clica e agora procure a opção importar e exportar. Clica nele. Agora você vai clicar nessa pastinha amarela. Clica nela e agora procure o indicador que nós lhe enviamos e você baixou no seu computador. O nome vai estar como esse, indicador Leon Zimmer Macro Trader Pressão Juros WinFoot. Seleciona ele e aperta abrir. Feito isso,
Clique agora em cima do indicador, nessa setinha ao lado, e manda ele para o lado direito para selecionar ele. E agora é só apertar importar. Essa mensagem aparece quando você já tem o indicador. No seu caso, se for a primeira vez que você está instalando esse indicador no computador, não vai aparecer essa mensagem, apenas que se você quer importar, você aperta que sim. Agora, se esse indicador já for uma atualização, você também aperta que sim, que ele vai apagar o antigo e instalar o novo. E aí é só dar um OK agora. Pode fechar. Agora nós já temos o indicador instalado em nosso Profit. Vamos adicioná-lo ao gráfico. Para isso, clique com o botão direito. Procure a opção inserir indicador, clique e agora procure o indicador. O nome vai estar como Insta Leon Zimmer 7. É esse aqui, ó. Clica nele, insere no gráfico e dá um OK. Feito. Lembrando, esse indicador só funciona corretamente pro mini índice futuro, então lembre-se de instalá-lo quando tiver o mini índice selecionado na tela. Esse indicador também pode ser colocado e usado como regra de coloração. Para isso, vamos agora, clique em cima do botão, com o botão direito em cima do candle, procure a opção inserir regra de coloração, clique em mais e agora novamente você procura o indicador Insta, seleciona ele e agora dá um inserir. Selecione ele no gráfico e dá um adicionar e agora dê um OK. Feito, já temos ele como regra de coloração, porém ele está colorindo os candles. Para você colorir o fundo dele, vá novamente no candle, clique com o botão direito e selecione a opção Propriedades Insta Leon Zimmer 7. Clica e agora você vai procurar essa terceira opção, colorir somente o fundo parcial. Clica nele e dá um OK. Feito. Agora já temos a regra de coloração e também o indicador com as setas. Recado importante, a base de cálculo desse indicador são as taxas de juros futuras de curto, médio e longo prazo. E os contratos de curto prazo vencem, fazendo com que o indicador pare de funcionar. Então, mensalmente eu atualizarei o código e mandarei para vocês gratuitamente. É só me enviar uma mensagem lá no Instagram. Então, como devemos interpretar o indicador? Quando o indicador colorir na cor vermelha mais forte, é sinal de apreensão dos mercados refletida nos juros de curto prazo, normalmente relacionado a questões fiscais do governo. Quando o indicador colorir na cor vermelha mais fraca, é sinal de apreensão dos mercados, porém mais leve, refletidas nos juros de médio e longo prazo. Quando o indicador colorir na cor verde mais forte, é um sinal de alívio dos mercados, refletidos nos juros de curto prazo, normalmente relacionado a questões fiscais do governo. Quando o indicador colorir na cor verde mais fraca, é sinal de alívio dos mercados, porém mais leve, refletido nos juros de longo e médio prazo. Sobre os parâmetros desse indicador, eu deixei algumas opções para vocês configurarem. Então venha com o botão direito, clique em cima do indicador e procure Propriedades de Leon Zimmer 7. Clica nele e agora vamos às opções. A primeira eu deixei a sensibilidade, por padrão eu deixei como não. Se você colocar como sim, o indicador ele vai ficar mais sensível, melhor para quem gosta de operações de scalp. Se deixar não, é para quem gosta de operações um pouco mais longas. A segunda opção é a intensidade da cor de fundo, eu deixei por padrão em 50, para a regra de coloração de fundo não ficar tão forte e atrapalhar a visualização do gráfico. Você pode colocar até 250. A terceira opção, eu deixei a intensidade de cor das setas, deixei no máximo, no 250, exatamente para as setas ficarem bem visíveis. E a última opção, eu deixei a espessura das setas em 10, por padrão, porém você pode colocar 20, 30, mas aí as setas vão ficar bem grandes, aí vai conforme o seu gosto. Relacionado aos tempos gráficos desse indicador, nesse exemplo ele está com 5 minutos, mas você pode usar ele no 1, como eu uso no meu operacional, com 15 minutos, 1 hora, até no diário ele funciona. Então é isso, pessoal. Cabe a vocês agora fazer os seus backtests, replays para testar a eficiência do indicador junto com o seu operacional, como eu já disse anteriormente. E também não deixe de curtir esse vídeo, inscreva-se se não for inscrito e ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos do nosso canal. Também deixe seu comentário se o indicador lhe ajudou a melhorar as suas operações. E compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo que só compra nos topos e vende nos fundos. Esse indicador é perfeito para ele. Pessoal, bora para cima, desejo sucesso a todos. Se precisar, só avisar. Fiquem com Deus e tchau, obrigado.